Eu falo muito que a China toma decisões sensatas, mas a Alemanha também toma. Vou mostrar para vocês. O Nassim Nicholas Taleb, ele fala muito no cisne negro. Ele ganhou muito dinheiro explorando os eventos raros, os eventos inesperados. O George Soros também, ele fez a mesma coisa, ganhou muito dinheiro explorando os cisnes negros. Só que ele chama de situações longe de equilíbrio. O que é uma situação longe de equilíbrio? Situação longe de equilíbrio é como aquela hiperinflação alemã. A hiperinflação alemã acabou desembocando na Segunda Guerra Mundial e a perseguição aos judeus, do qual George Soros foi vítima. Isso que é uma situação longe do equilíbrio. Mas o que causou a hiperinflação alemã? Foi o Tratado de Versalhes. Ao perder a Primeira Guerra Mundial, impuseram à Alemanha impagáveis reparações de guerra. E a Alemanha acabou sendo atraída pelo Hitler. Então o Hitler era um maluco, mas que ele encontrou terreno fértil diante da injustiça que impuseram à Alemanha. É esse tipo de coisas que a gente tem que evitar e é esse tipo de coisas que a Alemanha está evitando hoje. Eu vou mostrar para vocês. O Brasil também enfrentou uma situação longe do equilíbrio, quando, depois da ditadura militar, nós estávamos devendo muito e a juros flutuantes, e a gente ainda era altamente dependente de petróleo. Então isso aqui arrebentou com o Brasil. E o que fez com a gente? Se vocês lerem esse livro da Miriam Leitão, vocês vão ver que houve grandes sofrimentos com a hiperinflação brasileira para pagar a dívida externa. E se vocês lerem o livro Guerra Civil, do Luiz Mir, vocês vão ver que a hiperinflação brasileira acabou desembocando numa guerra civil no Brasil. Pouca gente fala isso, mas morre muita gente no Brasil até hoje. Mas já morreu muito mais. Então nós vivemos uma grande guerra civil. Com Portugal também está acontecendo coisas esquisitas. Por quê? Porque as agências de análise de risco, a gente pergunta, pode emprestar para Portugal? Pode. Pode emprestar? Pode. Eu vou emprestar mais um pouquinho? Pode? Não, espera aí, o país quebrou. Então, a Moody's rebaixou Portugal em 4 níveis. Então, não é possível que eles não estavam vendo que a situação estava ruim. Então, isso aqui não pode ser feito. Teria que ser uma coisa mais paulatina, uma coisa mais previsível. Isso aqui é uma situação longe do equilíbrio. Tem outras situações longe de equilíbrio que estão acontecendo ultimamente. Então, acho que em 1999, 98, o Long Term Capital Management, ele quebrou. Ele tinha 5 bilhões de patrimônio líquido, mas ele tinha operações no valor de 1,25 trilhões. Então, isso aqui é uma situação longe do equilíbrio. Só que os Estados Unidos conseguiu botar pano quente. Em 2008 também houve uma situação longe do equilíbrio. Alguns bancos tinham dívida. Eles tinham dívidas 80 vezes superior ao patrimônio líquido deles. Então isso aqui não pode acontecer. Isso aqui foi falta de fiscalização dos governos. Os governos deixaram de fiscalizar por quê? Porque um banco quebra e dá prejuízo para outro país. Então o Lehman Brothers quebrou e deu prejuízo para a Europa. As dívidas dos PIGs também são absurdas, são situações longe do equilíbrio, tá? São dívidas impagáveis, tal como a da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, não vai ter jeito de pagar. E a invasão da Líbia também é um absurdo, porque a Europa deveria acolher as pessoas que quisessem sair da Líbia, mas não, ela invade a Líbia e proíbe que as pessoas se refugiem na Europa. Um total absurdo, enquanto isso os países vizinhos pobres da Líbia que tem que dar abrigo, que é o Egito e a Tunísia. Então isso aqui está totalmente... Por sorte, nós temos a Alemanha que foi contra a invasão da Líbia e já autorizou o calote da Grécia. É a primeira vez na vida que eu vejo um credor chamar o calote, o devedor para dar o calote. Então isso aqui é sensatez, ele está evitando um mal maior. Qual que é a conclusão que eu chego então? O mundo vai viver uma grande crise, não tem jeito, o mercado financeiro está insano, fez muita besteira e vai vir a ressaca. Mas seria muito pior se não fosse a Alemanha, não fosse a China, não fosse o Brasil. Tá? Existem pessoas sensatas, mas os Estados Unidos, Europa e Japão estão totalmente insensatos, com a pequena ilha de sensatez que é a Alemanha. Falou, moçada?